Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal espiritualista. Espero que estejam todos bem. Recebemos, por e-mail, nesta semana, uma carta psicografada da icônica Janis Joplin, a rainha do rock. Esta carta é incrivelmente interessante, pois detalha minuciosamente o seu último dia na Terra, seus pensamentos e ações antes de sucumbir ao entorpecimento. Muitas pessoas desconheciam esses detalhes, revelando assim a razão de sua passagem para o outro plano. Surpreendidos? Ela também relata sua experiência no umbral devido ao seu estilo de vida. É assustador e ao mesmo tempo reconfortante. Mas antes de mergulharmos na psicografia, quero convidar a todos que estão enfrentando dificuldades a deixarem seus nomes nos comentários para que possamos incluí-los em nosso grupo de oração. Queremos orar por vocês. E se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se e deixem seu like. Assim saberemos que apreciam nosso conteúdo e nos motivarão a continuar trazendo essas reveladoras cartas. Agora, vamos à psicografia. Na noite de 4 de outubro de 1970, um domingo, eu caminhava pelas ruas de Los Angeles em direção ao hotel onde estava hospedada, o Landmark Motor, hoje conhecido como Island Gardens Hotel. A semana havia sido exaustiva com as gravações do disco Per. Seguia pela calçada, rodeada pelas luzes intermitentes das vitrines, com uma garrafa do meu whisky Southern Comfort na bolsa e a saudade do meu namorado David Nielhaus e da minha amiga Linda Gravenites no coração. Em 6 de fevereiro daquele ano, desembarquei no Rio de Janeiro para passar alguns dias de férias e aproveitar o sol de Copacabana. Tentei afastar meu veneno antimonotonia, buscando uma espécie de rehab abaixo do Equador, onde supostamente não há pecado. Foi no calçadão da praia que conheci o jovem turista holandês, Nielhaus. Apesar das noites intermináveis de festa, com o Brasil se preparando para o carnaval e 90 milhões de habitantes animados para a Copa no México, tentando abafar os gritos nos porões da ditadura, tive o apoio dele para tentar a abstinência, assim como de Linda Gravenites, a designer de moda que sempre me acompanhava em viagens e shows. Ao retornar aos Estados Unidos, meu namorado enfrentou problemas com seu passaporte e foi retido para explicar o motivo de ter ultrapassado seu prazo de permanência no país. Embarquei sozinha rumo à casa que havia adquirido em Larpur, uma cidade no condado de Marin, Califórnia, onde Linda, que havia chegado antes, me aguardava. As gravações do álbum Per também estavam à espera. David Nielhaus chegou 2 dias depois e me encontrou mais uma vez mergulhado em minhas viagens. Um passeio que ele havia planejado comigo para o Himalaia, após a finalização das gravações do disco, foi cancelado. Esgotado pelas tentativas, ele partiu. Linda Gravenites também desistiu. O verso da minha música Piece of My Heart, Take Another Little Piece of My Heart Now, Baby, ecoava enquanto me via sozinha. Ao abrir a porta do meu quarto naquele hotel naquela noite, deparei-me com um ambiente desolador, um deserto interminável, onde peixes estão pulando, ecoando o delírio de um verso icônico de Sammartino. Liguei a secretária eletrônica ao lado da cama, uma novidade nos telefones daquela época, e ouvi a mensagem do meu produtor, Paul Arroteldio, lembrando e combinando de gravar a voz na faixa instrumental Buried Alive in the Blues na segunda-feira, a última para fechar o disco. Ali em Los Angeles, não tinha amigos íntimos por perto. Naquele momento, lembrei-me de John Lennon, com quem havia conversado sobre o fim dos Beatles, e que faria aniversário no próximo dia 9 daquele mês. Gravei no estúdio uma canção de parabéns para surpreendê-lo no dia. Também pensei no amigo com quem mantinha longas conversas, o ator e cantor Kris Kristofferson, que viajara para a Inglaterra para o festival na ilha de Vig. Algum dia eu ainda irei compor uma música que explique o que é fazer amor com 2.500 pessoas durante um show e depois voltar para casa sozinha, disse em uma entrevista. O amplo e solitário quarto do hotel evocava essa canção nunca composta, mas que ecoava incessantemente dentro de mim. Com todos esses acontecimentos, a abstinência me dominou de maneira avassaladora. Cada dose era como mergulhar em um mundo mais vibrante, uma jornada após um longo período sem usar.
Era como sentir sede no deserto e saciar essa sede continuamente. Afundei-me nesse mundo, mesmo sem querer, incapaz de resistir. Porém, aquela sessão não foi como as anteriores. Entorpecida e drogada, aquilo era uma coisa. No entanto, desconectada do mundo e sob o efeito das drogas, era uma experiência completamente distinta. Experimentava uma sensação desconhecida até então, incapaz de compreender o que se passava. Estaria morta ou não? Seria apenas um efeito das drogas? Eu acreditava que aquela droga era diferente, mas naquele momento, a angústia começou a tomar conta de mim. Múltiplas sombras se aproximavam, cercando-me e tomando assento ao meu lado. Observavam-me com um sorriso, enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de me mover, apenas contemplando a cena. Era como se eu tivesse me tornado tetraplégica, conseguindo mover apenas os olhos. Gritavam, zombavam de mim, utilizando palavras grosseiras e insultos. Acusavam-me de ter trocado o mundo e toda a riqueza por drogas. Mal conseguia distinguir seus rostos, apenas ouvia gritos, risadas, palavras ofensivas. Insistiam em me levar para o meu lugar, onde supostamente merecia estar. Não queria ir para lá de jeito nenhum. A vida era boa, mas somente quando eu não estava embriagada ou drogada. Um desses espectros puxou-me, arrastando-me em direção a um abismo. Tentei agarrar-me ao meu corpo, mas era inútil. Fui arrastada para um local coberto de lama, onde não se via o céu, quase nada. Apenas escutava gritos e gemidos naquele lugar. Ali, já não era mais ninguém. Era apenas um espírito imerso nas drogas, completamente desamparado. Sentia náuseas, uma vontade de vomitar que não se concretizava. Dores percorriam todo o meu ser. Como tudo aquilo poderia estar acontecendo? Achava que fosse uma alucinação das drogas, uma overdose da qual acordaria em um hospital. Com manchetes nos jornais, Janice foi hospitalizada por overdose. Mas não era isso. Era real. Eu estava realmente morta, afundada no inferno. Vivi a minha vida como quis e isso me levou a este lugar. O que seria de mim agora? Não sabia, não tinha ideia alguma. Cada instante naquele lugar parecia uma eternidade, uma dimensão de sofrimento sem fim. O que mais me aterrorizava era a incerteza do que viria a seguir, presa naquela condição que eu mesma criei. Fui arrastada para um local sombrio e sinistro, um lugar conhecido como o Vale das Lamentações. Ali, entre sombras densas, espíritos choravam e se lamentavam em uma agonia eterna. Contudo, não havia espaço para lamentos dentro de mim. Já tinha confrontado e aceitado os pecados da minha vida. O que me restava era a urgência de escapar daquele pesadelo. Não possuía uma cabeça física para sentir a dor latejante ou um estômago para o enjoo que me assolava. Tudo naquele lugar era perturbadoramente estranho. Fui lançada nessa dimensão de tormento, cercada pelo eco incessante de vozes lastimosas. Aqueles espíritos, entregues à dor e clamando por socorro, transformavam o ambiente em um turbilhão insuportável. Gritei para que se calassem, ordenei que sofressem em silêncio, mas minhas palavras evaporavam no vazio ou eram simplesmente ignoradas. A situação se intensificava, arrastando-me para um abismo de desespero. Espíritos clamavam por atenção, ansiosos para compartilhar suas histórias sinistras. Por um tempo, tentei ignorar suas vozes, fingindo ser imune aos relatos perturbadores. No entanto, a fachada da indiferença logo se desfez, abrindo caminho para uma tortura psicológica avassaladora. Cedi ao cansaço da evasão mental. Permiti-me ouvir, absorvendo cada relato deprimente que ecoava naquele lugar. As histórias, cada uma mais sombria que a outra, revelavam a extensão da maldade humana. Meus próprios pecados pareciam insignificantes diante dos atos atrozes descritos por aqueles espíritos. Enquanto eu havia cometido transgressões através do consumo de drogas e prazeres mundanos, eles perpetraram atrocidades contra inúmeras pessoas, explorando e destruindo vidas. Em meio àquela sucessão de sofrimento, uma jovem mulher se aproximou de mim em desespero.
Seus gritos ressoavam como lamentos insanos. Ela repetia, num misto de loucura e desespero, que seu corpo era o templo de Deus. Revelou-me que o vendia em troca de dinheiro ou drogas, proclamando um paradoxo entre sua profanação e sua distorcida percepção de divindade. Refletindo sobre suas palavras, uma revelação surgiu. Deus não habitava em templos profanados, mas em corpos que buscavam a pureza ou a redenção dos pecados. Se o corpo era um santuário divino, que tipo de templo estávamos construindo para acolher Deus? Eu estava constantemente entorpecida, distante da pureza e reverência que tal templo exigiria. Enquanto meu pensamento vagava nessa epifania, o desespero se apossava de mim. Eu permanecia aprisionada naquele ciclo infernal, confrontada com a profundidade de minhas transgressões. O Vale das Lamentações era um reflexo distorcido das minhas escolhas, uma arena onde cada pecado ecoava como uma condenação. Quando me vi pela primeira vez naquele inferno, nada fazia sentido. Porém, à medida que o tempo passava, eventos perturbadores começaram a se desdobrar. Cada história que eu ouvia naquele lugar parecia ecoar a minha própria história do passado, um reflexo das minhas negligências, do abandono de Deus e da entrega aos vícios que me consumiram. Cada palavra proferida por aqueles espíritos soava como um aviso sibilante, apontando para minhas próprias falhas. A consciência do que fiz comigo mesma, ignorando os sinais de Deus em minha vida, foi avassaladora. Uma onda de angústia e remorso me envolveu, compreendendo o merecimento daquele castigo imerso naquele reino de dor. O entendimento repentino sobre viver em comunhão com Deus, naquele cenário lúgubre, era um peso insuportável, uma revelação tardia que não poderia alterar minha situação. No entanto, mesmo imersa na escuridão, compreendi que a espiritualidade, Deus e os guias espirituais não abandonam ninguém. Aquela provação, aquela lição árdua, era uma âncora cravada em minha consciência, uma marca cujo significado sabia que jamais esqueceria. Enquanto me consumia na tormenta dos meus próprios desesperos, duas mulheres vestidas de branco surgiram com um sorriso nos lábios, arrancando-me daquele lamaçal. Elas me guiaram para longe dali, para um lugar de beleza infindável, onde as cores resplandeciam em harmonia. Fui introduzida a um ambiente de estudo, onde hoje compartilho meu conhecimento ministrando aulas de canto. No entanto, mesmo com essa nova chance, ainda carrego a certeza de uma futura reencarnação, ansiando por corrigir meus erros do passado. Minha jornada pela minha salvação prossegue, nutrindo a esperança de uma nova oportunidade para reparar os equívocos cometidos. Desejo que cada indivíduo que cruze meu caminho também encontre a luz e o discernimento para trilhar um caminho mais justo e alinhado com a vontade divina. Que Deus ilumine nossos passos e nos conduza ao verdadeiro amor de Cristo. Este foi o desfecho da carta de Janis Joplin. O que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários, agradeço a você que chegou até o final. Para eu saber que você chegou até aqui, deixe o nome da sua cidade nos comentários. Um abraço fraterno, o espiritualista.